Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso, ainda estamos na parte da importância do tema, porquê desse tema, tá? E vamos lá. Eu terminei o bloco anterior mexendo num tema, porque eu tenho muitos alunos que são monarquistas. Tenho muitos alunos, principalmente no 1.0, muitos alunos que se identificam com o monarquismo. E eu não tenho problema nenhum, eu até leio bastante sobre o tema, dos argumentos que eles usam, mas qual é o meu ponto? Meu ponto é o seguinte: os argumentos dos monarquistas, eles colocam como ideal a monarquia inglesa, por exemplo. Ou eles colocam, e aí nós vamos entender isso aí, ou eles colocam, por exemplo, a monarquia, uma monarquia constitucional, que eu não vejo problema nisso. Qual é o grande lance? Um autor chamado Tobias Barreto, já até citei ele aqui em aula, ele, certa feita, num discurso, disse o seguinte: quando você quer colocar um modelo de outro país no Brasil, isso daqui é uma obviedade ululante. Você tem uma série de problemas, desde tradição, naquele instituto que você quer colocar no Brasil, até questão de comportamento mesmo ali da sociedade naquele momento, e os respaldos legais para isso. Então você tem uma série de problemas. E ele vai dizer que a história, o cara lá é do século XIX, Tobias Barreto, ele vai dizer que a história, olha, ele lá já dizia que a história nos ensina, no caso dele nos ensinava, que esse tipo de comportamento não dá certo. Por quê? Ele fazia muito isso muito por conta dos liberais pugnarem naquele momento por um sistema representativo, naquele momento do início da construção do Estado brasileiro. Ele dizia, mas qual modelo que vocês querem criar um modelo? Então assim, não tinha um modelo. O Brasil não tinha um modelo. O Brasil queria importar um modelo. E ele falou, olha, não vai dar certo. Tanto que realmente nós tivemos problema com o presidencialismo no Brasil. Porque é o modelo americano. Depois nós começamos a tentar ajustar e foi ficando feio o modelo brasileiro. Então o modelo presidencialista brasileiro é um modelo ruim, o do Brasil. Tá? Mas isso é um tema que já foi até discutido pelo professor Ravena no curso 1.0. Mas enfim. Então, quando você olha para a monarquia inglesa, por exemplo, você tem que levar em consideração duas coisas, como dizia Tobias Barreto. O sistema legal, que ele vai falar jurisprudencial ou precedentes, e a cultura, a tradição. É milenar. É algo que as pessoas... O arcabouço jurídico está preparado para a monarquia. A cultura das pessoas ela está propícia à monarquia, né? Então ele fala, tudo isso contribui para que a monarquia dê certo. Não é só instalar a monarquia. Aí se eu pegar esse argumento dele, que eu concordo, hoje, para ter uma monarquia no Brasil, nós tínhamos que mudar a forma da composição da Suprema Corte, do Parlamento, mudar a Constituição toda, as diretrizes constitucionais, e depois todas as leis do Brasil teriam que ser mudadas. Por quê? Porque se você pegar as leis, elas têm um fio condutor que parte de uma ideia presidencialista. Do modelo de que participou o presidente, participou o parlamento. Ou o presidente na proposição ou no veto, ou o parlamento na proposição ou na avaliação do veto. Para você trazer um novo modelo, você tem que mudar tudo isso aí. Porque as leis elas estão calcadas nisso, então vai dar conflito. Depois, eventualmente, alguém discutir uma lei, vai pegar nisso aí, mas essa lei aqui tinha como base o presidencialismo, blá, blá, blá. E aí tudo vai ser judicializado. Por isso que é difícil trazer a monarquia. E outra, uma questão meio óbvia, quem que nós vamos escolher como monarca? Aí alguns vão dizer, vamos pegar a linha sucessória de Dom Pedro. E aí chegaríamos nos membros da família real. Até entre eles ali há
um problema ali, uma divergência de quem seria, né? Tem uns que falam, não, o príncipe é o sucessor, outros vão dizer não, e aí vai ter uma discussão muito grande, aí as pessoas vão querer, não, então vamos fazer um plebiscito, como eu já vi, vamos fazer um plebiscito e escolher. Para mim é uma escolha, é que nem o presidencialismo, só que você vai colocar um cara para ficar no tempo para sempre, né? E como que vai ser a escolha do próximo? Morre o rei, o imperador. Assume o filho mais velho? Vamos fazer hereditário ou não? Vamos fazer de novo, plebiscito. Isso trava muito o Estado. E outra, é sempre uma única ideia. E aí vai ter que entrar naquela frase célebre, né? Rei, reina, não governa. O presidente não. O presidente reina e governa no Brasil, né? Na monarquia, não. O rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Né? Então, assim, vamos confiar no parlamento a esse tanto para que ele governe? Não sei. Então, são esses entraves que essa discussão, ela já surgiu, ela já era alta ali, forte, na época dos dois impérios. Porque no Brasil, o rei reinava e governava. E os liberais diziam, não, ou o rei reina e não governa. Aí eles queriam colocar uma espécie de um primeiro-ministro. E teve muita discussão a partir disso, né? Bom, o imperador nunca abriu mão. Na Constituição de 1824, o poder moderador deixa isso muito claro. Bom, mas nós vamos também falar disso. O pensamento político brasileiro, eu queria falar rapidamente, porque nós vamos entrar no pensamento, a partir disso, no pensamento político. Primeiro por que chama pensamento político brasileiro e não uma filosofia brasileira? A filosofia política brasileira. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, a filosofia, ela tem uma coisa de ser universal, certo? Ela é universal. Com uma cultura eurocentrista, que ela é milenar, de que o que é bom de filosofia e de política sai da Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Suíça. Então, as filosofias nascem lá. Grécia, pegar o período mais antigo, né? Esses outros países, os periféricos, tipo Brasil, não precisa ter filosofia. Basta aderir a uma dessas filosofias e criar, ali fazer uma adaptação. Portanto, não é uma filosofia que o Brasil tem, mas teria um pensamento com base em alguma filosofia. E muitos dos autores, principalmente estrangeiros, vão dizer que o Brasil tem que adotar porque ele é um país periférico. É um país... é um país pobre intelectualmente. Então não dá para construir, ninguém vai aplicar uma filosofia criada no Brasil, porque o Brasil, em tese, não seria modelo para nada. Eu sei que é um preconceito, mas isso é o que imperava à época. Então, o que o Brasil conseguia produzir de bem peculiar e particular? Eram pensamentos sociais, eram preocupações sociais. O Brasil era um país, até hoje é um país, de uma grande desigualdade social. Então, o que é legítimo do Brasil produzir é uma adaptação ao pensamento, a uma filosofia liberal, conservadora, e política qualquer, adotada, o iluminismo, por exemplo, mas desde que tenha ali um viés social, porque o problema do Brasil, pelo menos como regra, são questões sociais. Então, por conta disso, dificilmente vocês vão encontrar um livro, um autor, que fale assim, filosofia política brasileira. Vai ter sempre lá pensamento político brasileiro, o pensamento brasileiro sobre tal coisa. Por isso da ideia de pensamento. Então tem muitos autores, né, que nós vamos tratar aqui, como eu já disse, esses aqui. Dentro desses autores, eles trazem outros autores, tá? Como, por exemplo, Visconde de Cairu, Caravelas, Frei Caneca, Marquês de Quiluz, Marquês de Caravelas, já falei, né? Cipriano Barata, Evaristo da Veiga, foi um grande liberal, junto com o Silvestre Pinheiro Ferreira, talvez um dos maiores liberais. Visconde do Uruguai, foi um grande conservador. Bernardo Pereira Vasconcelos foi talvez o fundador do conservadorismo brasileiro. Então nós vamos trabalhar com toda essa galera aí,
E muitos deles, não, por exemplo, o Visconde Uruguai ele produziu algumas obras. Por exemplo, o Ensaio de Direito Administrativo, que vai falar sobre a construção do Estado brasileiro. Foi muito importante, aliás. Mas tem autores aqui que eles não escreveram obras, mas escreveram ensaios, discursos, e isso é muito importante analisar. Tudo bem? Bom, dito isso, vamos adentrar agora algumas questões. No século XVII e século XVIII, com o desenvolvimento do comércio, veio o iluminismo. Né? O iluminismo é uma percepção de que a modernidade ela é o melhor período da história. Né? Antes, toda a perfeição estava na antiguidade, no passado. Antes dos os iluministas eles criam uma nova percepção de ver o tempo, da passagem do tempo. Então eles vão olhar os iluministas para o mundo e vão dizer, olha, o que é bom, o que é melhor para a sociedade é o agora ou o que nós iremos plantar para o futuro, portanto o futuro. E eles vão romper com o passado, e daí inclusive a briga do Burke. O Burke critica a Revolução Francesa, idealizada pelos iluministas franceses. Por que eu estou enfatizando? Porque tem os iluministas escoceses, o iluminismo escocês. A maior parte dos liberais aderiram, inclusive os conservadores. O iluminismo francês, que é um iluminismo que tem como ponto ali o racionalismo, né? Por exemplo, quando se estabelece o iluminismo francês, aí coloca lá aquele lema, liberdade na Revolução, né? Fraternidade e igualdade. Se você perguntasse para um cidadão comum francês, perguntasse para ele assim, o que é fraternidade, igualdade e liberdade? Ele não saberia responder, porque era muito abstrato isso. Já o iluminismo escocês, ele era algo empírico. Como que nós podemos mudar a sociedade a partir de coisas que dão certo, na prática, sem romper com o passado, porque o passado nos ensina muito. Aliás, os iluministas vão olhar para a história, ou seja, para o passado, e vão dizer o seguinte, ela não tem mais caráter pedagógico e nem moral. Nós sabemos que hoje isso é uma mentira. A história, ela nos entrega, ela tem por objetivo um caráter sim pedagógico e moral. Até para nos mostrar ali momentos em que nós erramos e nós não devemos cometer. Por exemplo, pega o caso do nazismo. Né? Dá para você hoje fazer um culto à imagem de algum político? Dá para você olhar para um político e o tratar como um indivíduo com uma certa divindade? Isso já foi feito. Qual foi o resultado? O resultado foi um Hitler, Stalin, Mussolini, quem mais? O Salazar. Né? Então, assim, você teve ali uma série de pessoas que, com esse culto à imagem, se transformaram em ditadores. Tá? Claro, outros elementos também. Então, a história serve sim como... Ela tem um caráter pedagógico, né? E tem um caráter moral também. Né? Você ignorar a história a ponto de criar talvez aí um outro sentido para as coisas que estão acontecendo agora, ignorando, é talvez ter uma falta ali de comprometimento com a moral. Bom, mas os iluministas franceses, eles entendiam a história como simples explicação não, mas simples uma narração ali dos fatos. Vai contar os fatos, só isso. Não tem caráter pedagógico, não tem caráter moral, certo? Aliás, o iluminista da época, ele era crítico à religião e ele era crítico à tradição. Nem todos à tradição, é bem verdade, acabei de falar dos iluministas escoceses, mas os franceses sim, certo? E o que o iluminista trazia? Qual que era a ideia dos iluministas? Era uma ideia de progresso, desenvolvimento, né? De, olha, vamos
daqui para... E tinha essa carga veio para o Brasil, né? O Brasil teve, no início ali, a partir de 1808 para frente, teve uma carga de vamos progredir, vamos desenvolver. E isso é uma ideia iluminista, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu disse a vocês em algum bloco aí, talvez no segundo bloco de aula, sobre um cara chamado Abade Rainal. Tá? O Abade Rainal escreveu A História das Duas Índias. É muito peculiar, porque ele é um cara, como eu disse, é um radical, e ele tem uma peculiaridade. Por quê? Porque primeiro ele vai ser base para muitos liberais radicais, principalmente da Inconfidência. Tá? Não que depois ele não tenha influência, ele tem, depois disso, no primeiro e segundo império, até depois, ele ainda tem uma certa força intelectual sobre muitos intelectuais. Qual é o problema que eu vejo ali, além da radicalidade? Qual é um problema? É uma certa hipocrisia ali no pensamento dele. Porque ele vai olhar para Portugal e ele faz uma crítica muito dura a Portugal e a Espanha. Ele vai dizer que eram os dois países mais bárbaros da Europa. Mas, em especial, ele vai criticar muito Portugal. E por que da crítica mais forte a Portugal? Olha que coisa curiosa. Ele vai dizer que Portugal, vai criticar Portugal, esculhambar praticamente Portugal, porque Portugal mantém o Brasil como colônia. Aí vão dizer, tá, Fábio, mas isso daí é motivo, sim, de esculhambação. Só que ele não esculhambava a Inglaterra, pelo contrário, ele elogiava a Inglaterra. A Inglaterra possuía várias colônias, dentre elas a própria América do Norte, a própria Índia, as Índias, né? E outros tantos territórios. E ele não criticava, pelo contrário, elogiava a Inglaterra. Então, ele de fato é um indivíduo muito contraditório, né? Bom, lembrando que, com a vinda da coroa em 1808, praticamente o Império Português deixa de existir. Não existe mais o Império Português. Agora é Império Brasileiro. Mesmo com as péssimas condições que o Brasil tinha, o Brasil ainda era um país mais forte que Portugal. Vou explicar. Portugal é um paísinho desse tamanhico, como vocês sabem. Sempre foi daquele tamanho. Portugal está muito mal localizado do ponto de vista estratégico militar. Pode ser atacado pela França, pela Inglaterra, pela Espanha. Então ele é muito ruim estrategicamente, pensando em questão militar. E era um país fraco e pobre perto dos seus companheiros. Quem sustentava Portugal era o Brasil. Era o Brasil. A coroa portuguesa, uma vez no Brasil, e nós sabemos o porquê que ela veio para o Brasil, o problema foi o checkmate que Bonaparte deu no Dom João VI, na verdade na coroa inteira ali, em toda a aristocracia portuguesa, né, além de Dom João, disse, olha, é o seguinte, ou vocês, a partir desse momento, comecem a, basicamente, ser subservientes à França, ou nós vamos atacar vocês. E nós vamos dizimar, dizimar a coroa portuguesa. E aí Dom João falou, pô, não dá para fazer isso aí. E, de outro lado, tinha a Inglaterra, que deu uma opção para Portugal. Disse, olha, nós podemos escoltá-los para que a França não ataque vocês até o Brasil. Isso implicava dizer o quê? Vocês, a partir desse momento, vocês vão para o Brasil, se exilar, e a coroa portuguesa vai ser lá. Então vai se tornar um império brasileiro, luso-brasileiro. E Dom João tinha essas duas oportunidades. O que depois na história vai se descobrir que se ele tivesse ficado em Portugal, ele teria vencido a guerra ele teria vencido Bonaparte. Porque os soldados franceses que chegaram em Portugal, quando chegaram em Portugal, a família real já tinha partido, chegaram lá desnutridos, não conseguiam nem segurar, dizem que não conseguiam segurar nem a arma, né? Então, de tão fraco que eles estavam.
Então batia o vento do oeste e já derrubava os caras. Se eles tivessem ficado... Pior que eles vieram sem estratégia nenhuma. O próprio comandante francês disse, vieram sem estratégia nenhuma. Chegaram a desembarcar os barcos, cada um desceu para um canto meio atordoado, a viagem foi ruim, não tinha um plano de guerra. Então chegaram todo bagunçado, né? E se Portugal tivesse se comportado minimamente ali em esquemas militares, teria vencido. Mas optou Dom João por sair e vir para o Brasil, apostar no Brasil, tudo bem, por conta da necessidade, mas ele chegou no Brasil e viu que aqui não tinha um Estado. Cara, não tem um Estado aqui. Isso aqui não é um país ainda, né? Não é uma nação. Então, o primeiro comprometimento de Dom João VI é falar, precisamos fazer disso aqui um Estado. E era estrategicamente muito mais forte que Portugal. Por quê? Está do outro lado do Atlântico, não vai sofrer ameaça da França, da Inglaterra, da Espanha, de ninguém. E aqui no Brasil, e aqui na América do Sul, o Brasil era o mais forte dos países da América do Sul. Então veja que vantagem. Aqui era o mais forte, Portugal lá era o mais fraco. A Europa não atacaria o Brasil. O Brasil era muito grande, tinha uma costa imensa. Dificilmente alguém vai travar guerra com o Brasil, pela dificuldade de minar o Brasil, né? Então, para o Dom João VI, isso aqui era um país muito promissor, de vários pontos, tanto militar quanto riquezas. Então ele começa um processo de formação de Estado. É aí que começa as brigas ideológicas entre conservadores e liberais. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo.